Brasília, José Maria Trindade com a gente, vai trazer suas impressões acerca desse movimento de Arthur Lira. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a essas movimentações de Arthur Lira? O que está no horizonte? E que os poderes se entendem, né? Se pressionam e depois se entendem. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. Boa noite a você que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos, nos is, e isto é muito importante. Olha, ao sair da Câmara dos Deputados, Arthur Lira disse que não está brigando com ninguém e que o ato de criar CPI é, na verdade, regimental. É sim, está no regimento, que ele deve criar a CPI quando atingir aqueles critérios, pressupostos legais, de fato determinante, apresentar um requerimento com o orçamento, né, o custo da CPI, data de abertura e de entrega. O regimento prevê exatamente isso. Mas o presidente da Câmara dos Deputados vem assumindo poderes, inclusive, de abrir ou não uma CPI. Pelo regimento, 5 CPIs podem funcionar e foi o que autorizou Arthur Lira. E também ele deu aquela sinalização forte para o Supremo Tribunal Federal, autorizando criar CPI para investigar magistrados e, mais do que isso, diz que vai liberar 2 projetos aqui que são bastante polêmicos. Um deles é sobre o fim do foro privilegiado, né? O foro por prerrogativa de função, que leva deputados e senadores a serem julgados pelo Supremo. Tirando esse foro, eles começam a ser julgados lá na primeira instância. E aí tem tempo para se defender, para o crime prescrever, e os deputados e senadores ficarão livres desse julgo do Supremo, que antes não julgava e não condenava, e agora julga e condena. Então, esse clima está sendo desfeito. O presidente Lula colocou um basta. Disse, eu não vou demitir o ministro Alexandre Padilha, né? E até, segundo ele, por teimosia não o despediria. Mas criou uma rota alternativa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo me informaram, vai despachar e falar diretamente com o ministro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, que é uma espécie de primeiro-ministro disfarçado, porque ele despacha com outros ministros. Aliás, os outros ministros despacham com ele no Palácio do Planalto, né? Então, é até mais forte. Mas não é uma briga com Alexandre Padilha, mas compromissos assumidos e não cumpridos pelo governo, não é Alexandre Padilha. Não dá para trocar o presidente Lula, mas dá para mandar o recado de que está insatisfeito disparando contra um ministro. E aí o Arthur Lira se encontrou hoje com Rui Costa, conversaram, e também se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes, que veio exatamente falar sobre esse clima entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Vários pontos em debate, inclusive sobre prerrogativas dos deputados e senadores. Mas a impressão que ficou depois dos dias tumultuados é de que eles vão se entender, viu, Daniel?